E aí, pessoal, o dinamismo do futebol. Um jogo, 2 jogos, quem estava em alta, quem teve chances, quem aproveitou as oportunidades. Nós vamos falar um pouco do ranking do Grêmio. Isso mesmo, quem está em alta, quem perdeu o caminho e quem, de fato, não vai mais ajudar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora chegou a hora de falar de carnes. Isso mesmo, você vê aí algumas imagens da Fazenda Maldonado, que em Florianópolis e em Porto Alegre te serve carnes nobres com ótimos serviços. Carnes congeladas e também carnes resfriadas para você fazer o churrasco na hora. Não perca tempo. Em Florianópolis, Maurício Sirotsky 5243. Em Porto Alegre, ali na Nilo Peçanha 2201. 2 containers que tomam conta. Você entra e vai sair com a melhor carne do mercado. Gente, o que é ranking? Quando tu monta um grupo de trabalho, tu acaba sempre imaginando o que vai funcionar e o que em tese precisa confirmar. E o Grêmio no último sábado acabou utilizando o jogo também para dar essas oportunidades. E hoje a gente pode definir bem, ou melhor, e o futebol é dinâmico nesse aspecto, mas quem ganhou espaço, quem perdeu espaço, quem não consegue aproveitar essas oportunidades, quem de alguma maneira já começa a sair dos planos e quem de alguma maneira começa a entrar no radar. O Grêmio vive claramente isso. E eu vou pegar a base do último jogo, do jogo contra o time do Ipiranga de Erechim. Quem ganhou pontos ali? O Breno. O Breno ganhou pontos. O Breno, que virou reserva absoluto do Adriel, que é reserva do Grêmio, fez um bom jogo. Ganhou pontos ali. Esse é um ponto importante. João Pedro tinha naquele jogo a grande oportunidade de dar o passo à frente. O técnico Renato optou por colocá-lo no jogo, acabou expulso. Eu não achei que fez um mau jogo, mas não teve a evolução natural. Os zagueiros foram mal lá. Mal lá. Diogo Barbosa, da mesma maneira. Entendendo o Grêmio que, precisamos mais aqui. Os volantes eu nem vou discutir. Mas o ponto principal dessa conversa aqui é do meio para frente. O Grêmio, e eu fiz um conteúdo já umas 2 semanas atrás, tem 13 titulares, que são Adriel, Fábio, Bruno Alves, até a chegada do Jeromel. Quando chegar o Jeromel, o Grêmio vai ter 14 titulares, mas Jeromel não chegou ainda. Então, Bruno Alves, o Walter Kahneman e o Reinaldo. No meio-campo, dos 2 volantes, o Grêmio tem 3. Aqui, o primeiro suplente, entre aspas, que é titular também, né? Vija Sante, Carbajo e PP. Jogam 2. O outro é o primeiro a substituir. Então, eu chamo de titular, naturalmente, como uma figura de linguagem sobre um jogador que vai ser, naturalmente, presença em todas as partidas. Do meio para frente, os homens que começam jogando, tu tem o Bitelo, tu tem o Cristaldo, tu tem o Vina. E aqui o outro reserva, Ferreira, que é um titular, porque vai jogar todos os jogos também. Claro que vai entrar depois, mas também vai ter oportunidade de todos os jogos e lá na frente, obviamente, o Luizito Soares. Esses são os 13. Esses são os 13. Mas as primeiras opções, a partir desses 13, começam a mudar. Começam a mudar. A primeira aposta de Renato foi em Gustavinho, em Gabriel Silva e em Galdino. Essa era a primeira aposta. E eu falo aposta para ser uma opção próxima de entrar. O Gabriel, por exemplo, recebeu muitas oportunidades e perdeu muitos pontos, porque não conseguiu dar a resposta. Jogou pela extrema, pela direita, jogou extrema pela esquerda, jogou pela direita. Nesse último jogo jogou centralizado e também não foi bem. Tá sentindo. Acho que o Gabriel, inclusive, deve ser preservado.
para a gente não perder o Gabriel. O Gabriel que foi contratado junto ao São Caetano, menino da base, se destacou na Taça São Paulo, é hora de preservação. Já Galdino e também Gustavinho não conseguiram dar o passo à frente. O Galdino está na frente do Gustavinho, o Gustavinho está muito abaixo. Mas, nesse momento, começa a ver a sombra de jogadores que não se imaginava. Quem ganha espaço? Zinho, por exemplo. Zinho é um extrema com característica semelhante à característica do Ferreira e que começa agora a ganhar espaço no Grêmio. As duas vezes que ele entrou ligado, ele driblou, ele lutou, ele fez jogadas. Esse último jogo foi a única chance de gol, uma jogada individual dele. Zinho se aproxima de virar a primeira opção a partir de Ferreira. Até, obviamente, o Grêmio contratar jogadores, aquilo que a gente sabe. Lembrando que eles estão jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20, eles não jogaram na partida que o Grêmio ganhou do Fortaleza, mas eles estão lá. O Grêmio tem jogadores ali também. Outro jogador que eu gostei no último jogo melhor, se movimentando, brigando, tentando, foi o Cauã Kelvin. Acho que ele passa à frente também do Gabriel, mas ali o Grêmio vai ter outras opções, ele não vai ter tanta minutagem assim nessa temporada, mas de alguma maneira já fez 2 jogos e entrou bem. O próprio Rubens também entrou bem. Seria interessante o Grêmio também testar o Pedro Clemente, o centroavante, porque outro que perdeu muito espaço e se viu a distância física que existe entre ele e o Soares foi o Diego Souza. O Diego Souza ficou evidente que ele está com muitas dificuldades. E aí não adianta a gente pirar, entendeu? Não adianta a gente cobrar do Diego algo que ele não vai conseguir nos dar. E aí o Grêmio também precisa, mas o Pedro ainda não jogou. Então esses nomes que começam a se destacar, que não estavam exatamente no primeiro radar, merecem sim a nossa ponderação. E claro, os nomes que estão perdendo espaço ou nomes que a gente já sabe que não vão funcionar, como o Darlan, como o Lucas Silva, como o próprio Thiago Santos. Uma pena apenas que o Renato não tenha colocado para jogar naquele jogo o Ronald, que seria uma quarta opção no meio, na frente de Lucas Silva, de Darlan e também de Thiago Santos. Mas Renato não fez a opção por ele naquele jogo. Eu tenho muita curiosidade nos próximos jogos, nós temos 3 listas aí. Nós temos a lista contra o time do Ferroviário, que é na quinta-feira, então nós vamos ter na quarta-feira. Nós temos a lista dos jogos da semifinal. Será que nós teremos alguma surpresa com relação a Zinho e com relação a algum outro menino? E tirando de cena alguns dos jogadores que não funcionaram? Essa é uma questão que nós vamos ter resposta a partir da próxima quarta-feira, quando o Grêmio divulga a primeira das 3 listas. E depois, claro, os grenais. Mas essas 3 listas nós já temos ideia do que pode acontecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.